queridos alunos turmas do primeiro ano, bem-vindos para mais uma aula do componente curricular de arte. Professor presencial, obrigado aí pelo seu trabalho, sua mediação na aprendizagem dos nossos alunos. Estamos então na unidade 2, aula 23, quase concluindo, viu, estudante? Faltam poucas aulas para concluir a unidade 2 e vocês logo estarão aí fazendo a avaliação, certo? Para somar com as outras notas, né? Depois teremos a unidade 3. Não esqueçam que neste ano houve então mudança na carga horária. Então vocês estão com mais aulas, porém o ano que vem não terão aula de arte, certo? No segundo ano vocês terão outras disciplinas, também as trilhas e outros projetos aí, certo? Então vamos lá, estudante, vamos dar início aos nossos estudos, aula 23.1, seguindo então com a história do teatro, parte 2. Na aula anterior falamos um pouco do teatro, da história do teatro, lá no período grego e também o teatro romano, e partimos agora para o teatro no Renascimento, o teatro moderno e o teatro contemporâneo, certo? Vamos falar desses três temas e já iniciamos com uma interação, uma enquete. Estudante, diante do que nós já estudamos até agora, para você, qual a contribuição do teatro para a sua formação? Certo? Então vão pensando, vão analisando, conforme nós vamos abordando, falando um pouco do teatro nesses três períodos aí históricos, certo? E aí vocês já podem aqui observar essa imagem. Olha, o teatro não tem idade. Aqui nós estamos observando pessoas, né, com mais idade, mulheres e homens, fazendo apresentações, né, com essa arte híbrida que é o teatro. Como já comentamos, envolve atividades com música, com dança, certo? Instrumento musical, aí tem cenas, né, encenações com personagens, com histórias que têm um meio, início, meio e fim, certo? Então, é uma linguagem que pode ser desenvolvida por qualquer idade. Quanto mais jovem, melhor, né? As crianças também gostam muito de fazer a representação com teatro. Muito bem, vamos lá. Vamos dar início, vamos falar do teatro no Renascimento, né? Renascimento, vocês já sabem que é um período aí de rompimento com o período medieval, certo, estudante? Ah, professora, mas a senhora não falou do teatro no período medieval. Então, te deu essa pulada aí, né, podemos dizer, mas o teatro medieval tinha o objetivo ali de catequizar, né, as pessoas. Então, ele era desenvolvido também, principalmente pela igreja. Já no Renascimento, o teatro já passa a ter outra função, além de catequizar, de ensinar ali a religião. Vamos ler então. Então, o teatro no Renascimento foi produzido, né, durante esse período histórico que nós sempre identificamos como um novo renascer da sociedade, em que há rompimento com as ideologias, com a forma, né, de estrutura social do período medieval, que era mais centrado na Igreja Católica, né, que era mais centrado na religião. Então, o Renascimento, o homem passa a ser o centro do universo. Teve início na Itália, no século XV, diferente do teatro medieval religioso, né, o teatro no período medieval era todo com a temática religiosa. No Renascimento, o teatro foi voltado para as questões populares, de caráter cômico e burlesco. Explorava, então, vários temas. Olha como é diferente, né? Então, há rompimento com aquele teatro religioso. Olha as características do teatro no Renascimento. Antropocêntrico, humanista, voltado, então, para o homem, textos improvisados, linguagem coloquial, caráter popular e cômico, voltado, então, para esse gênero cômico, né, de brincadeiras, para que as pessoas pudessem rir, se divertir,
e eram temas diversificados, não só tema com a temática religião, né? Não só tema religioso, certo? Não podemos deixar de falar, então, de William Shakespeare. Nasceu em 1564, faleceu em 1616, né? Que foi um dramaturgo muito importante nesse período, poeta também, inglês, autor de vários textos famosos, né? Tragédias famosas, como, por exemplo, Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeu e Julieta, que vocês conhecem. Então, ele foi considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Foi William Shakespeare. Então, uma fala, né, de William Shakespeare, ele diz o seguinte: o tolo pensa ser sábio, mas o sábio conhece sua ignorância. Ou seja, o sábio sabe que nem tudo ele sabe, né? Então, por mais que a gente tenha conhecimento, tenha formação, esteja sempre buscando conhecimento, a gente sabe que nunca sabe tudo. Então, o tolo é que pensa que sabe tudo. Só explicando essa fala de Shakespeare. E aqui é a imagem dele, desse senhor aí com ideias geniosas, né? Genial em relação aos textos, né? À literatura, aos textos também da dramaturgia. Eu trouxe para vocês 5 peças famosas de William Shakespeare. Olha, algumas nós conhecemos. A mais famosa é Romeu e Julieta. É talvez a mais famosa. A clássica história de 2 amantes perdidos. Não podemos esquecer que no final da história os 2 morrem. Viu, jovens? Então, essa história, né, de Romeu e Julieta, nós sabemos que é uma história muito triste, porque ao final, esses 2 jovens que são apaixonados e que as famílias não se unem, não aceitam o amor dos 2, eles acabam morrendo. Então, o que podemos refletir sobre isso, que é só um texto, uma história. Se ela ocorreu, se foi verdade, a gente não sabe. Sempre acontece, né? Casais jovens que se apaixonam, que as famílias não gostam uma da outra, e aí fica aquele casal ali no meio. Porém, a história de Romeu e Julieta é muito triste, porque no final eles se suicidam, tomam remédio para morrer por causa dessa paixão, porque não conseguem viver. Não é por aí, né? Que a gente vai resolver os problemas. Então, por mais que seja uma obra texto clássico, romântico, porém o fim é muito triste e que ninguém nunca venha tomar uma atitude como essa, certo? Muito bem, vamos conhecer ali as obras de William Shakespeare. Outra é Macbeth, uma curta, enérgica e intensa peça de drama que traça a ascensão e queda de Macbeth, de soldado a rei tirano. Apresenta alguns dos melhores escritos de Shakespeare. Júlio César, depois vocês leem aí um pouquinho mais. Muito Barulho por Nada e Aldeia. São as outras peças de Shakespeare. Certo, vamos falar um pouco do teatro moderno, que já é no período barroco. Vocês sabem, né, que com o Renascimento houve desenvolvimento na sociedade em vários setores. Na arte não foi diferente, não é verdade? Então, nesse período foram surgindo novos estilos artísticos, como o barroco, o rococó, enfim, a arte acadêmica. Porém, já é um período em que os historiadores identificam como moderno. Então, o teatro barroco ele é identificado como teatro moderno. Quais as características do barroco, do teatro no barroco? Divisão da obra em 3 atos, ruptura da unidade de ação, mistura do trágico com o cômico, ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar, composição em verso. Então, o barroco já tem uma estrutura diferente, né, do teatro renascentista.
Então, nós podemos identificar as diferenças. Que o barroco, vocês sabem que é um estilo também que inicia pela igreja, certo? Principalmente a arte barroca, focava mais os textos religiosos, nas esculturas eram sempre de santos, Jesus e Maria. Então, o barroco no teatro também vem com essas características diferenciadas. Na dramaturgia, o romantismo se manifesta valorizando a religiosidade, o individualismo, o cotidiano, a subjetividade. E a obra de William Shakespeare. Né? Que utiliza aí muito também o romantismo. Os dois dramaturgos mais conhecidos desta época foram Goethe e Friedrich von Schiller. Em Portugal, podemos destacar o Teatro de Almeida Garrett. Então, aí, alguns dramaturgos também importantes desse período, além de William Shakespeare. Temos um texto aqui sobre o teatro romântico, né? Que foi um movimento de reação contra as formas clássicas. Os autores românticos cultivavam, então, uma arte subjetiva, que valorizava a emoção acima da razão. Então, assim como na arte, né, a arte romântica ou romantismo, os autores eles têm mais liberdade, certo? Eles buscam, então, expressar a subjetividade, ou seja, aquilo que eles percebem, né, o que eles interpretam da realidade, sua imaginação. Então, eles colocam muito romantismo, ideias ali subjetivas, né? Ou seja, valorizava mais a emoção do que a razão. Então, o romantismo também é um estilo desse período moderno. Não gosto dessas animações aqui, porque vem um texto antes que o outro, eu não coloco essas animações e esqueci de retirar. Vamos falar então do teatro realista, né? No estilo realista. Opõe-se ao romantismo, porque o romantismo está ligado à emoção, sentimento, subjetividade, interpretação, liberdade do artista, né? Ou do dramaturgo. Já o realista não, se opõe, porque considera que o mundo era independente da representação mental que o artista fizesse dela. Atenção e fidelidade máxima ao real, às questões reais, trazendo reflexão sobre os temas sociais. Então, o realista, né, o teatro realista, já volta para as questões humanas, né, dos dramas, dos problemas sociais reais e não subjetividade. Real era considerado apenas aquilo que era percebido pelos sentidos. Então, aquilo que observava, que via em relação aos fatos, né, reais e não às questões emocionais. No teatro realista, assim como na literatura, os heróis do romantismo são trocados por uma pessoa comum, do cotidiano. A temática é quase sempre abordando os problemas sociais da época. A linguagem é trocada por uma linguagem que o povo utiliza nas peças teatrais realistas. Então, observamos aí a diferença, né, do teatro realista para o teatro romântico. Ou seja, sempre é dado importância para a linguagem utilizada pelo povo, né? Então, se aproximava muito da realidade social das pessoas. Muito bem, então falamos um pouco aí sobre o teatro barroco, romantista e realista. Teatro romântico, teatro realista. Estudante, o que podemos refletir, né, sobre esses estilos aí no teatro, assim como na arte, na literatura, na arte plástica, nas várias linguagens, como música. Então, houve esses vários movimentos, certo? Desde o Renascimento, vem sempre surgindo novos estilos nas várias áreas, então, da arte, certo? Então, não foi diferente no teatro, né? Então, houve teatro barroco, teatro romântico, romantista, teatro realista, certo? Então,
e cada uma vem com características diferentes, uma forma de abordar diferente. Chegando ao teatro contemporâneo, né? O que é o contemporâneo? É o atual. Porém, o contemporâneo não é o agora, que deveria ser o que está acontecendo agora, né? Porém, eu vou trazer aí algumas peças de teatro que já ocorreram, porém considerada contemporânea. Moderno é aquilo que aconteceu anterior aí, depois do século XVIII, século XIX, identificamos como moderno. E contemporâneo é o agora. Tudo que está ocorrendo agora é contemporâneo, certo? Então, vamos ver aí as características do teatro contemporâneo, né, que vai buscar sempre abordagem das questões atuais. Então, vamos ler um pouquinho aí no teatro contemporâneo no Brasil. Iniciou, então, com esse dramaturgo, Nelson Rodrigues, nasceu em 1912, faleceu em 1980, com a peça Vestido de Noiva, já falei dessa peça para vocês, em 1943, que foi o marco da modernidade do teatro brasileiro. Então, rompendo aí com aquele teatro que era, né, desenvolvido pelos jesuítas, pelos padres, que tinha o objetivo de catequizar. Né? O estilo, então, do teatro anterior ao teatro moderno. O moderno, então, já traz temas voltados para a sociedade. Os personagens criados por ele apresentavam enredos com sofisticados jogos temporais, encenações de grande ousadia, planos de ação dramática. Os autores do panorama contemporâneo brasileiro são, olha, os autores mais contemporâneos: Jorge de Andrade, Plínio Marcos, Ariano Suassuna, Dias Gomes, todos já falecidos, né, pessoal? Que esse período aqui, essas datas, foi de falecimento. O mais novo falecido foi Ariano Suassuna, né? Além de dramaturgo, escritor, também cômico, né? Ele tem muitos vídeos interessantes dele fazendo falas muito cômicas, né? Que a gente ri muito. Então, entre outros, né? Tem outros, esses são alguns que eu trouxe para vocês. Então, estudante, seguindo aqui, vamos falar um pouco do teatro brasileiro, né? Já vinha conversando com vocês que o teatro no Brasil iniciou com a catequização, né? Com os padres, eles utilizavam as técnicas do teatro para catequização dos povos indígenas. Por que, professor, eles usavam essas técnicas? Porque é uma forma de melhor apresentar uma linguagem, ou seja, por meio das cenas, dos movimentos, da expressão, né? Principalmente dos textos bíblicos, era uma forma mais didática para que os povos indígenas, nesse período colonial, pudessem compreender, porque tinha a barreira da língua, não é verdade? Tinham várias línguas. Os povos indígenas têm uma diversidade de línguas, diferente de uma etnia para outra, e os padres não dominavam essa língua. Pode ser que eles aprenderam, né? Porém, buscavam ensinar esses povos por meio, então, da linguagem do teatro, né? Representação com cenas, as pessoas observando ali, conseguiam entender, né, a forma, então, por meio do teatro, certo? Então, vamos para a tela. Vamos dar uma olhada aqui, que eu trouxe ainda para vocês. O que mais? As características do teatro brasileiro. Principalmente com o uso, né, da catequese para o quê? Transmitir ensinamentos católicos, né, religiosos. Valorização do propósito bíblico, então os textos eram sempre textos bíblicos, né, cenas de textos bíblicos, locais de apresentação acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. Então, era sempre esses espaços utilizados pelos jesuítas, pelos padres. Mistura, então, de elementos da cultura indígena como a música e a dança. Então, aqui uma imagem
retratando esse período aí. É claro que é um período bem antigo, né? Lá da colonização, quando os padres, né, vieram para... Os padres portugueses vieram com os colonizadores portugueses, né? E aqui eles iam trazendo, infiltrando a sua cultura na cultura dos povos que aqui já viviam, né? Nós sabemos que havia aqui milhares de grupos, povos indígenas. E os portugueses vieram na condição de colonizadores, então eles queriam o quê? Impor a sua cultura, a sua língua, né? A religião, e muitos povos, né? Alguns aceitaram, outros não, além também dos áfricos, né? Dos africanos, que vieram na condição de escravos. Vamos falar então um pouco da evolução do teatro no Brasil. Parte então desde 1808, com Dom João VI. O que ele fez? Determinou a melhoria do teatro e o país passou a receber espetáculos no modelo francês, para a diversão da aristocracia. Então, isso ocorreu também em outras questões no Brasil, não foi só com o teatro. Dom João VI trouxe a companhia, né, vários professores de arte francês para abrir aqui, instalar a escola de arte aqui nesse período aí. Então, com isso veio também o teatro, né? Muito bem. O teatro não refletia os costumes e a cultura do povo. Isso ocorre com a representação de Antônio José, ou o poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. Então, o teatro não refletia os costumes e a cultura do povo. Por quê? O objetivo do colonizador é sempre impor ali a sua cultura, não é verdade? Sua língua. Então, ele não vai privilegiar a cultura local, porque ele entende que aquela cultura local ela é desvalorizada, ela tem menos, né? A dele tem mais valor, então ele não entende a língua, ele não entende o costume, não entende a forma de vida daquelas pessoas, o modo de vida, aí ele vai impor a dele. O colonizador ele pensa que ele é evoluído, né? Uma cultura evoluída, porque veio da Europa, né? Que são países milenares, né? Que já estão aí com uma cultura milenar. Então, ao colonizar outros países, outros continentes, eles vão impor sua cultura. Então, nesse caso aí, período colonial brasileiro, era imposto por meio, né, então, da religião, do trabalho escravo. Dom João VI trouxe, né, para o Brasil a companhia, né, dos franceses para instalar a escola de arte e outras escolas de outros ofícios com a cultura europeia, a cultura francesa. Então, por isso que nós tivemos vários artistas, somente pintores, né, franceses. Eram os franceses que pintavam sobre a nossa fauna, a nossa flora, sobre o cotidiano brasileiro, né? Vocês já viram em outras aulas também, acho que ainda vão ver sobre esse tema, que eram os franceses que faziam ali a arte. Então, não havia arte indígena, não havia arte africana, não havia arte afro-brasileira nesse período, porque a cultura era desvalorizada, certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês sobre o teatro. Surgem, então, as comédias de costume, cujo propósito era apontar as situações do país e levar riso aos espectadores. Aqui nós estamos falando do teatro, já teatro moderno, viu, estudante? O teatro realista surge em 1855, deixando para trás os dramalhões e expondo os conflitos sociais da época. Então, lembrando que o teatro realista sempre vai abordar temas reais, voltado para os conflitos sociais, questões políticas, né, filosóficas. E o teatro romântico já
a subjetividade, né, do dramaturgo, que envolve questões de sentimento, enfim, emoção. Em 1943 ocorreu a estreia do Vestido de Noiva, né, peça de Nelson Rodrigues, que virou também minissérie de TV, sob a direção de Zimbisky, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Então, foram essas as fases do teatro moderno brasileiro. Começou, então, com o dramaturgo Nelson Rodrigues, com a estreia da obra Vestido de Noiva. E o teatro realista? Como que foi desenvolvido o teatro realista no Brasil? Foi, então, o realismo foi um movimento surgido na Europa, que se opunha ao romantismo. Então, começou lá desde a arte, né? Passou para a literatura. Esse estilo também foi desenvolvido no teatro. O propósito é revelar questões sociais na sociedade, o realismo, certo? Então, surge uma época de grandes transformações no Brasil, com o fim da escravidão, a proclamação da República e a vinda de imigrantes para compor a classe trabalhadora. Então, olha quantos acontecimentos desse período, certo? Muitos acontecimentos. Observamos aí, então, que foi um período muito importante de mudanças no Brasil, fim da escravidão, proclamação da República e vindas, né, de muitos imigrantes para trabalhar no período tanto nas plantações de café, de cana, como também no perímetro urbano. Com caráter crítico, né, o teatro realista, os espetáculos abordavam política, economia, os dilemas humanos. Quais os principais dramaturgos, realistas, escritores brasileiros? Olha, vocês leem o livro deles, Machado de Assis, que o período que ele nasceu e faleceu, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Arthur de Azevedo e muitos outros, né? Mas esses são os principais dramaturgos do teatro realista, ou escritores também, né? Muitos escritores, seus textos foram revistos depois em forma de teatro, ou de filmes, novelas, minisséries, certo? Então, é importante que vocês sempre se atentem, né? Que há, então, esses vários movimentos, tanto o realismo, né, teatro realismo, como o romantismo, também se desenvolveu nessa linguagem. Muito bem. E como ficou o teatro brasileiro a partir do século XX? Vamos ver, então? Surgem companhias nacionais, como exemplo, Teatro de Estudante do Brasil, TEB, de 1938. Em 1943, ganha maior visibilidade com a estreia da peça Vestido de Noiva, de novo falando dessa peça muito famosa, Vestido de Noiva. Eu não li nada sobre isso, também não assisti a minissérie sobre Vestido de Noiva, estudante. Então, não posso nem falar como que é. Só tenho essa informação que foi uma peça muito importante que marca o teatro brasileiro, de Nelson Rodrigues, inaugurando, então, o teatro moderno no país. Outros grupos importantes surgem em São Paulo e Rio de Janeiro, que são os grandes centros, né? Então, o teatro vai se desenvolver com maior valorização nesses períodos aí, nesses perímetros aí, né? Nessas cidades. Teatro Brasileiro de Comédia, criado em 1948 por Franco Zampari. Dele participaram Cacilda Becker, Paulo Outram, Valmor Chagas, Tônia Carreiro e Fernanda Montenegro, né? Esses ainda da minha época, Paulo Outram, Tônia Carreiro, Fernanda Montenegro. Então, são participantes, atores e atrizes importantes aí nesse período do teatro brasileiro. Depois eles foram para as novelas, são artistas aí renomados, fizeram muitas novelas na rede mais
famosa, né, da mais conhecida. Então, eu acompanhei a vida artística dessas pessoas aqui. E todos eles falecidos, viu? Então, já partiram desta realidade. No Brasil, eu trouxe a imagem de alguns deles aqui, ó. No Brasil, se comemora o Dia do Ator em 19 de agosto. Estamos bem, foi o mês passado, né? Aqui, Raul Cortez, né, também muito conhecido, Cristiane Torlone, Marcos Nanini, ainda está vivo, Paulo Otran, esse também muito famoso, já faleceu, Celton Mello e Matheus, ainda são atores conhecidos, né? E eles fazem trabalhos tanto no teatro quanto em filmes e novelas e minisséries aí até hoje, né? Então são atores, na verdade, conhecidos que ainda estão trabalhando. Muito bem, estudantes, vamos fazer agora uma conexão. Mas antes falo com vocês o seguinte, não se preocupe se vocês não conseguirem lembrar o nome desses artistas, desses dramaturgos, certo? Aqui é só mais a nível de conhecimento. Então, vocês precisam conhecer que o teatro, né, a história do teatro surge, né, desde lá do período grego, tinha o objetivo voltado para homenagear, né, a questão da cultura, né, a questão também da colheita, em homenagem aos deuses, tá? Tinha esse objetivo. O teatro medieval tinha a temática voltada para a religião, todo voltado para ensinar, né, de forma didática a religião que predominava na época, que era o catolicismo cristão. E o Renascimento já ocorre ali algumas diferenças, né, muda a forma, então, de representar, e aí vai surgir novos estilos, o barroco, o teatro romântico, o teatro realista, e aqui eu estou trazendo o período brasileiro, né, o teatro nas fases, tanto lá mais clássico, o período que era desenvolvido pelos padres jesuítas, com a intenção também de catequizar, e aí vai evoluindo, né, passando então pelo modernismo, até o contemporâneo, também dentro desses estilos, romântico ou realista, certo? Então, vamos lá, vamos para essa conexão, falando, então, das peças do teatro brasileiro, né? Só para nível de conhecimento, Pluf, ou Fantasminha, de Maria Clara Machado, 1955, e O Pagador de Promessas, Gia Gomes, 1960. Essa eu assisti, então eu conheço. Tá? Então, eu posso falar. Então, ó, cada uma delas aqui eu trouxe uma síntese, né, do que é essa peça teatral. Nós não assistimos, mas podemos ter a síntese. Aqui o Pluf, o Fantasminha. Na trama, a menina Maribel é raptada pelo malvado pirata Perna de Pau. Escondida no sótão de uma velha casa, a garotinha conhece uma família de fantasma e faz amizade com Pluf. Um fantasma que tem medo de gente. Né? Então, uma peça de teatro aí cômica, né? Dá para se divertir bastante. O Pagador de Promessa tem uma minissérie sobre essa peça. Dividida em 3 atos, a história se passa na cidade de Salvador, já em processo de modernização. Na peça, o sertanejo Zé do Burro deseja levar uma grande cruz até o interior da igreja de Santa Bárbara para pagar uma promessa e no caminho até lá sofre com as mentiras, corrupção e com a ganância da sociedade. Bastante interessante também o Pagador de Promessas, quando eu tiver a oportunidade eu quero assistir de novo. Assisti quando adolescente, sem muito conhecimento. Então, se vocês tiverem oportunidade, também assistam. A Partilha, de Miguel Falabella. Após muito tempo longe, 4 irmãs se reencontram durante o enterro da mãe, para fazer um levantamento dos bens da família e rediscutir suas próprias vidas. A divisão da herança leva a uma visita ao passado e muita discussão. O desejo inalcançável das personagens é a recomposição do passado, como uma ideia tímida de felicidade. E eles
se desvenda através de um humor cruel. Muito legal também, né? O Miguel Falabella é muito conhecido, é ator também, escritor, dramaturgo, né? Então, deve ser uma peça muito interessante. Já vi filmes dentro desse contexto aí. Muito bem, vamos então para a atividade interativa. Foi feita uma pergunta para vocês. Qual a contribuição do teatro? Estudante, vocês já sabem, porque vocês estudam muito, eu sei. Vocês prestaram atenção na aula anterior, já falamos da importância do teatro. Então, queridos, o teatro estimula o autoconhecimento e a comunicação, né? Comunicação é das características importantes do estudante, do professor, de qualquer profissional, certo? Então, o teatro vai desenvolver essa habilidade aí, né, da comunicação, da postura corporal, da expressão corporal, né, da expressão facial. Então, é importante, certo? Se vocês puderem desenvolver uma peça teatral e buscar, então, focar nessas características aí, né, na forma de falar, de sorrir, de expressar tanto a face como o corpo, todo o corpo, em relação a um personagem, é muito interessante. Vai ajudar muito nessa desenvolver essas habilidades, certo? Então, vamos para a tela, vamos ver quais características o teatro contribui aí para a formação. Vamos lá. Também aumenta a autoestima de crianças e adolescentes, e jovens também, adultos, pessoas adultas gostam de fazer o teatro. Favorece a interação entre os estudantes, entre as pessoas de uma comunidade, né, lá na igreja, lá no grupo, enfim, ou no bairro onde vive, né, onde mora. Então, é uma forma de interagir, as pessoas se interagirem. Eleva o interesse pela leitura e estimula a criatividade. Aumenta o senso de responsabilidade e comprometimento. Então, para tudo, a gente tem que ter responsabilidade, fazer com criatividade, se comprometer a fazer algo bem feito. Então, vai ter o quê? Que estudar, se dedicar e focar. Promove, então, a consciência corporal. É por meio, então, da expressão corporal, da linguagem corporal, que você vai poder conhecer, ter essa consciência corporal de como é, né? De como você é, qual é a sua identidade, né? Do que você gosta, do que você consegue fazer, onde você precisa desenvolver mais outras habilidades, certo? Então, consciência corporal é conhecer o próprio corpo, saber das suas capacidades e, se puder, sempre melhorar mais, certo? Aqui são as nossas referências. Então, estudante, concluímos esta aula e vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos para a revisão e depois a correção das atividades. Aguardo vocês.